Paz Deus com todos. Hoje nós vamos, com a ajuda de Deus, fazer uma filmagem aqui nessa obra de arte do Criador. Eu vou mostrar para vocês aonde nós vamos filmar aqui. Olha só que lugar. Até o nós deles ali também, ó. Olha só, irmãos. É um despenhadeiro aqui, ó. Olha isso. Mar aberto aqui, ó. Dá para ver, não sei se dá, a imagem alcança. Tem duas ilhas ao longe. Essa pedra aqui, onde tinha essa ave de rapina aí, faz o seu ninho aqui, ó. E é esse o lugar aqui onde nós vamos hoje comungar sobre uma questão que os irmãos têm perguntado muito no e-mail do canal sobre a Santa Ceia. É sobre isso que nós vamos discorrer hoje. Mas antes eu quis passar essa imagem para os irmãos. Esse é o nosso Criador. Quem é que olha para isso e não dá vontade de dar um glória bem gostoso? Um glória a Deus bem gostoso. Olha isso, irmãos. Olha isso. É muito glorioso, não é, irmãos? Então vamos, irmãos, discorrer a uma pergunta muito recorrente nos comentários. Haja visto também, muitos de nós, eu creio que todos na congregação, este ano não participaram da Santa Ceia devido à pandemia. E muitos estão se perguntando, né, como que vamos ficar sem a ceia do Senhor? Então vamos entender um pouquinho, irmãos, sobre essa passagem. Sempre dizendo para os irmãos que aqui não existe uma relação de mestres e discípulos, mas de todos nós somos aprendizes. Mas discorrendo, como nós sempre falamos nas santas conversações, as respostas se manifestam. O Senhor tem misericórdia da nossa pequenez, do nosso desejo de conhecer a realidade e a verdade, então Ele nos revela a sua realidade, os fundamentos da sua palavra, o significado, irmãos, de alguns rituais, liturgias. Então vamos começar, irmãos, na realidade, o que Jesus estava fazendo quando ele tomou a ceia que nós falamos que foi a primeira ceia do Senhor. Na realidade, eles estavam comemorando a Páscoa. Então vamos na passagem onde está falando sobre isso. Lucas 22, a última Páscoa e a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? Já vamos falar do lugar. E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Então, o lugar, irmãos, é uma casa de família. Os judeus, as famílias judaicas, eles não vão no templo para comemorar a Páscoa. A Páscoa é comemorada e é lembrada dentro de casa. É uma ceia especial que se faz uma vez por ano. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz, onde está o aposento? Onde está o lugar onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e ali fazer preparativos. Com quem nós comemos a Páscoa? Com aqueles que comungam conosco o mesmo sentimento.
No caso, os judeus comem a Páscoa com as suas famílias e com todos aqueles que entendem o que é uma Páscoa. Nós entendemos assim, irmão, pois não somos judeus, mas entendemos que a Páscoa era uma comemoração, irmãos, da libertação do povo de Israel da escravidão dos egípcios, do Egito. Então, todas as vezes que eles, aquele dia por ano, que eles se ajuntavam, eles comemoravam a liberdade. Então, ali tinha alguns alimentos que lembravam a amargura, as ervas amargas. Tinha ali um osso queimado, um pouco de carne que lembrava o sacrifício que eles faziam. Ali tinha um alimento que eles molhavam na água com sal, também para mostrar que foi difícil o tempo que eles passaram no Egito. Tinha um alimento que era uma espécie de pasta de maçã parecido com argamassa, que eles trabalhavam para fazer aquelas construções para os egípcios. E assim por diante. Então, o judeu, quando ele está comendo, cada alimento representa uma passagem do seu sofrimento. E eles comemoram porque Deus os libertou daquilo tudo. Mas Jesus, ele comemorou, como qualquer judeu, junto aos seus discípulos, a liberdade do Egito. Mas que agora ele estava se doando como o pão da vida. Porque alguém já havia perguntado para ele, Moisés nos deu o maná, o pão do céu, e Jesus os recomendou, dizendo, não, Moisés não deu o pão do céu. Eu sou o pão da vida que Deus mandou para vos dar a vida eterna. Pois aqueles que comeram daquele pão morreram. Mas quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, viverá eternamente. Então os irmãos vão ver que a Santa Ceia, ela tem um significado muito grande. Muito grande. Aqui já nós não estamos comemorando a liberdade de um povo que estava submetido a outro povo. Israel, que era submetido ao Egito. Aqui a comemoração é mais intensa e mais profunda. É a libertação do homem do pecado para o homem justificado em Cristo Jesus. Porque o pecado ele escraviza tanto quanto uma nação que se submete a outra. A pessoa sobre o jugo do pecado, ela é levada a cometer por instinto diversas atrocidades que fazem mal para o seu corpo, fazem mal para a sua alma, fazem mal para o seu semelhante. Enfim, irmãos, é uma guerra sem trégua, é uma submissão, irmãos, injusta. Então, havia necessidade. Eles matavam um cordeiro para justificação. Agora, Jesus ele se doa como cordeiro imaculado, irmãos, para a nossa justificação. Então, é importantíssimo, na hora que nós estamos reunidos, para lembrarmos da morte de Jesus, do sacrifício que foi para nós termos hoje a liberdade em Cristo Jesus. E quando alguém quiser nos tolher essa liberdade, quiser nos oprimir, nós lançarmos em rosto que somos livres em Cristo Jesus. Deus nos deu, através de Cristo, livre expressão e somos livres de qualquer subordinação humana. Hoje, nós somos totalmente submissos ao reino dos céus. Somos lavados no sangue do Cordeiro, justificados. Não somos mais escravos do pecado. E a certeza nossa é essa, que um Cordeiro imaculado foi imolado por nós. E ele não só foi imolado,
nós o interiorizamos ele ao tomarmos também, representando a Santa Ceia. Por isso que ele pediu, ele pegou o pão e pegou o cálice e pediu para eles tomarem. Primeiro pediu para eles repartirem, comei o pão, este é o meu corpo. Interioriza ele, a integridade de um corpo puro, sem pecado, imaculado. Agora tomai o cálice, interioriza este vinho, esse sangue, isso que representa o meu sangue, a minha vida, imaculada, pura, sem mácula, uma vida consagrada, uma vida cheia de virtude, uma vida cheia de graça. Tomai, interioriza. Tudo que nós comemos, irmão, todos os alimentos que nós comemos, parte desses alimentos vão fazer parte das nossas células e partes vão ser jogadas fora. No caso da ceia, irmãos, tudo aquilo que representa o pão e que representa o vinho, que é o corpo e o sangue de Jesus, são aproveitados, são interiorizados. Você se sente transformado, você se sente abençoado, galardoado, presenteado, privilegiado. Ninguém agora pode me acusar mais, pois um cordeiro justo e imaculado foi imolado por minha causa, no meu lugar. E agora eu tenho o direito de entrar na presença de Deus, sem medo de não ser recebido, de ser rejeitado. Pois agora eu não sou justificado pelas minhas obras, eu não sou justificado pelas minhas palavras, eu sou justificado no sangue do Cordeiro Eterno. Olha como é importante, irmãos, essa consciência. Quem sofreu muito sob o jugo do pecado, quem tem consciência disso, sabe do que eu estou falando. Por isso que é muito normal, natural, alguém que esteve no fundo do poço e foi viciado em drogas ou no crime, quando recebe essa libertação, ele se sente muito mais, irmãos, agradecido do que muitas vezes alguém que já nasceu no seio cristão. Mas se os irmãos, na hora da ceia, expor o que significa aquele momento, né? Os seus filhos, mesmo que eles não tenham vivido num pecado intenso, eles vão sentir o benefício daquele simbolismo. E se eles tiverem bastante comunhão, vão sentir a glória da liberdade dos filhos de Deus. Mas, irmão Marcos, então responde uma coisa para nós. As congregações esse ano já não vão ter mais Santa Ceia. Como que nós fazemos? Irmãos, nós acabamos de ler. A Santa Ceia, ela não foi estipulada o lugar, certo? Mas sim o como e com quem. Então você pode estar no seio da sua família, onde todos comungam essa mesma consciência de Cristo, entre irmãos na fé, né? E vocês se ajuntarem e repartir o pão e o vinho. E no momento que vocês estiverem repartindo o pão e o vinho, se lembrar da morte de Jesus, do sacrifício que Ele fez para que hoje nós tivéssemos esse gozo da liberdade em Cristo, para que hoje nós pudéssemos falar abertamente de Deus, pudéssemos chamar Deus de Pai, pudéssemos nos sentir filhos amados. Tudo isso veio através desse sacrifício vivo.
Então os irmãos podem fazer no seio da sua casa, no seio da sua família, né? Não se preocupa com a origem dos alimentos. Para os judeus, a Páscoa tem todo um significado, então os alimentos são estipulados. Para nós, irmãos, são dois alimentos. Um representa o corpo e o outro representa o sangue. Nós não tomamos, irmãos, esses alimentos para satisfazer a nossa fome e também nem para nos embriagarmos. Nós tomamos para sentirmos a vida de Cristo em nós. Então não precisamos comer em quantidade. Quanto mais pão eu comer, mais de Cristo eu vou ter. Quanto mais vinho eu beber, mais do sangue, não. Então não é a quantidade de alimento, é a qualidade de sentimento que nós temos nessa hora. Agora os irmãos imaginam, né, um pai de família junto à esposa, os seus filhos, na hora que vão cear. A quantas vezes por ano? Irmãos, é uma vez por ano, como a Páscoa. Uma vez por ano nos reunimos e lembramos da morte do Senhor. Agora eu quero passar para os irmãos a qualidade de Jesus, quando alguém fala assim, você não pode beber indignamente. Muitos falam sobre o Santo Graal, né? Que o Santo Graal é a descendência de Jesus, falam que ele teve esposa, uma fábula. Fala que o Santo Graal foi alguém que colheu o sangue do Senhor na cruz, é uma fábula, os romanos jamais deixariam isso acontecer. Mas o Santo Graal existe, irmão. É cada homem ou mulher que é um repositário do Filho de Deus. Nós somos uma taça, aonde a vida de Cristo é colocada. O que é beber indignamente? Se eu sou uma taça trincada, se eu sou uma taça dividida, quebrada, ou seja, se eu tenho ressentimento, se eu tenho ódio, se eu sou parcial, eu sou uma taça quebrada. Jamais Deus vai colocar a vida de Cristo numa taça quebrada, porque ela vai se esvair. E Deus não lança pérolas aos porcos e nem no caminho para ser pisado pelos homens. Então, quando nós vamos para a ceia, nós temos que estar com a nossa taça, o nosso coração. Por isso que está escrito assim, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice, o meu coração transborda de alegria. O meu coração ele não pode estar quebrado, não pode estar trincado. Ele tem que estar íntegro, ter paz com todos. E aí sim eu posso tomar a vida do Senhor. Eu posso ser portador da vida do Senhor. Porque eu não vou esvair, não vou desperdiçar a vida do Senhor. Agora, se eu sou um homem dividido, com o coração partido, contencioso, vivo com intriga com esse, com intriga com aquele, quando Jesus diz, e Paulo mesmo, procurai ter paz até com os seus próprios inimigos. Ou seja, deixa eles pensarem que te venceu. Deixa eles pensarem que te derrotou. Você sabe que você já é mais do que um vencedor, porque a vida de Deus está em você. Na hora da colheita saberão quem é joio, quem é trigo. Então conserva a tua taça íntegra. Não se deixa quebrar, não se deixa deteriorar. E todas as vezes que você se reunir com a sua família, lembra dessas coisas. Passa esse ensinamento. E isso vai ficar marcado, plasmado. E as tuas crianças já de tenra idade já vão estar participando dessa nova vida dos filhos de Deus, dos lavados no sangue do concerto eterno. Esses que herdarão a vida eterna, porque comem, bebem, participam do pão da vida. Deus que abençoe. Ficam com Deus.